Boa noite, pessoal. Hoje vamos iniciar mais um episódio do meu podcast Direito Ensina. E como eu já tinha anunciado, eu trouxe o meu colega de profissão, meu amigo, meu irmão, meu sócio, Dr. Daniel Solha. Eu quero agradecer muito por você estar aqui mais uma vez e sempre estar tão disposto para mim e agora para o canal também. Eu que agradeço, doutora, pelo convite novamente. Agradeço aí. A gente está iniciando mais um episódio falando sobre um tema tão em alta. Agradeço imensamente. Não, a gente vai extrair tudo dele, gente. Ele está especializado agora nessas doenças psicológicas que são muito identificáveis nesse processo de divórcio. Ele já é especializado em direito de família. Então, por que você decidiu se especializar nessas doenças agora? Certo. O que aconteceu? Há uns 5, 6 anos atrás, né, mais ou menos essa época, antes um pouquinho da pandemia, eu sofri o primeiro tipo de narcisismo que eu nem conhecia naquela época. Então, eu passei por uma situação com uma pessoa, numa instituição espiritual, né? E a partir desse momento que eu passei pela o que eles fazem? O narcisista não tem gênero, pode ser homem ou mulher. Então eles te agradam muito no início, te colocam num pedestal, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Quando eles têm a tua atenção e você começa a liberar seus segredos, começar a falar onde que você quer chegar, seus sonhos, o que você deseja para a vida, eles significam aquele processo como sendo a sua verdade absoluta e eles passam a ter a certeza como que é a trajetória de pensamento sobre aquela linha de raciocínio que você tem e começam a se introduzir nos seus objetivos. Então, o espelhamento começa num processo onde a pessoa vive os seus sonhos e fala que sim, nossa, meu maior sonho também era viajar para tal lugar. Nossa, essa música é muito parecida com as minhas músicas. Falando uma super identificação. Exatamente. E aí, nesse processo, a pessoa entra na sua vida e você, como tem uma proximidade muito grande ali, começa a aparecer uma empatia no ponto de vista da pessoa que está sofrendo o narcisismo, mas o narcisista está intencional entrando na sua vida. Então ele passa a tomar muito do seu tempo, ele passa a ressignificar os seus dias, ele tem um comportamento de aonde você vai, com quem que você vai estar. Você pode tirar uma foto, manda a sua localização. Num primeiro momento, você acredita que é para resguardo, mas ele está começando a fazer o stalking, que é o monitoramento, para saber quem que são as pessoas em volta de você, quem que são seus amigos, quem são os seus familiares mais próximos, as pessoas onde ele vai identificando, ou que ele vai ter que se aproximar, ou que ele vai ter que criar atritos para essas pessoas saírem. Então eu passei por esse processo, eu não conhecia o narcisismo, eu não sabia o que era o narcisismo, não tinha a identificação. E depois de um longo processo aí, convivendo com a pessoa, houve um descarte. E eu não entendia, porque como que eu estava numa posição que a pessoa me amava, me adorava, e de repente não tinha a menor significação na vida dela, não tinha nada que ligasse e eu não tinha mais acesso. E quando eu entendi esse processo, eu fiquei muito mal comigo mesmo, porque obviamente, né, você tá ali próximo, de repente não tem mais esse acesso. O que aconteceu? Eu comecei a tentar entender. Conversei com uma amiga, que inclusive está em Israel hoje, e ela me passou alguns vídeos explicando o narcisismo. Eu comecei a estudar o narcisismo. Nessa época, como eu estava vinculado com instituição espiritual, foi uma época que eu fiquei muito descrente da vida, descrente de Jesus e descrente de tudo, porque eu não sabia até que ponto que aquela pessoa estava realmente falando a verdade ou ela estava só significando o que eu acreditava. E aí, nesse momento que eu fiquei totalmente perdido, ela até me convidou para conhecer o Divaldo Franco na época, mas eu estava tão descrente de tudo que eu não queria nem saber de nada vinculado com espiritualidade. Enfim, segui minha linha de raciocínio. E aí, desse processo em diante, conhecendo esse lado do narcisismo, eu passei a entender que era um transtorno psicológico e que pessoas têm esse transtorno mesmo, que é algo que a pessoa nasce com um transtorno, ela não adquire ao longo da vida, ela nasce assim. Com isso? Ela nasce assim. E aí, o que eu comecei a entender?
que tinha padrão. Que tinha um padrão e que dava para você identificar esse grau de transtorno, e tem vários tipos de narcisismo. Nós temos o narcisista que é super aquela pessoa alegre, saltitante, que chega e abre o ambiente, e tem o narcisista oculto, que ele às vezes ele se coloca em estado de vítima, e ele é a vítima e todo mundo tem que ajudar ele, e ele induz você a entrar nessa linha de raciocínio de ajuda, só que ele começa a te sugar tudo. Então, o porquê como que eu identifiquei foi uma própria experiência na minha vida que fez com que eu começasse a estudar para identificar, porque eu nunca mais queria passar por isso. Então eu falei, eu vou identificar essas pessoas, e naquele momento eu só fazia divórcios normais, pessoas normais, divorciando, partilha, pensão, alimentos. A partir do momento que eu identifiquei isso, eu entendi que outras pessoas passavam pela mesma dor, pela mesma situação de rejeição, só que em relacionamento amoroso, que é muito pior, aí eu comecei a atuar diretamente. E é incrível, né? Porque até com o carro, a gente comprou aquele carro, a gente não olhava para aquele carro. A partir do momento que a gente comprou, parece que todo lugar que a gente vai tem aquele carro. E quando a gente passa por uma situação, a gente fica com outro olhar, né? A gente ganha um outro óculos. E a gente fica tentando identificar nas pessoas se elas têm ou não têm aquele traço. E isso é muito legal, porque quando nasce de uma experiência própria, primeiro que já gera a empatia, então você sabe o que aquela pessoa está passando e o desejo de ajudar ela é muito grande. Na nossa profissão, a gente já tem aquilo que a gente gosta, então a gente já é especializado naquilo que a gente ama fazer, mas quando a gente passou por aquilo, a dor é maior, né? Então sentir a dor do outro é mais fácil. Então o amor pela profissão se junta com a dor que existe daquela pessoa. Então, além de conseguir identificar, porque talvez a própria pessoa não consiga, você, como advogado, vai conseguir mostrar para ela que pode ter um narcisista ali do lado dela, né? Sim. 100% dos acontecimentos é assim, as pessoas não sabem. Elas passam a entender depois. A reação quando você cita? É uma reação de agressão? Assim, a pessoa se torna agressiva? Ou revoltada? Ou ela fica reflexiva com a informação que você trouxe? Entendi. Na realidade, quando elas trazem a questão do divórcio em si, elas não sabem o que está acontecendo de fato. E aí, conforme eu vou fazendo alguns questionamentos durante o atendimento, a pessoa começa a me responder sem entender o motivo da pergunta. E aí depois, conforme ela vai me respondendo, e o padrão é uma linha só. Então, conforme ela vai me respondendo e eu vou percebendo que existe a possibilidade de ser um transtorno ali do companheiro ou da companheira, e verificando, aí fala, você tá passando provavelmente por um narcisismo dentro do seu relacionamento, ou não, porque também existem linhas que você percebe nitidamente que não é narcisismo. As pessoas falam muito de narcisismo hoje, nem tudo é narcisismo. É legal você falar isso. Então, também já abre o leque um pouquinho para as outras doenças psicológicas que tenha para explicar. Até para vocês de casa, né? Porque eu, sinceramente, tenho amigas, e essas amigas sabem que estão assistindo, que estão passando por um caso de narcisismo, mas não conseguem largar. Então, já é um segundo fato, né? Já houve a identificação, mas não consegue largar. Mas também pessoas que não sabem, por não conhecer, não saber o que é narcisismo, e aí acho que está vivendo super bem, mas na verdade não está. Então, conta um pouquinho também sobre as outras doenças. Certo. Todas elas engajam sempre na questão da dependência emocional, que é muito próximo do narcisismo. Mas assim, qual é a ideia do narcisismo? Como que eu identifico o narcisismo de imediato quando eu estou ali entrevistando a pessoa para entender o que ela está passando? A grande maioria dos pontos principais é o relacionamento com os pais da minha cliente ou do meu cliente, relacionamento do pai e da mãe. Como que é o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Meu relacionamento é maravilhoso. Ou meu relacionamento não é muito bom. O problema do narcisista é que ele não tem bom relacionamento com o pai e com a mãe. E na grande maioria das vezes ele passou por muitas torturas na infância. Nossa. Ele foi subjugado diversas vezes. Às vezes até foi abusado pelo pai ali ou até algum familiar. E esse padrão é muito presente na grande maioria dos casos, né?
Existem psicopatias parecidas com narcisismo, mas são psicopatias, onde o relacionamento é muito bom e mesmo assim a pessoa tem um transtorno ali próximo do narcisismo e alguma outra linha de raciocínio. Mas o ponto alfa é que existe borderlines, existem bipolares, existem narcisistas que vão até o limite da lei, e tem os narcisistas que ultrapassam e que não tem medo nenhum, e que são esses provavelmente que a gente vê como feminicídio, é o cara que não tem medo. E como lidar com isso dentro do direito, né? Porque temos a medida protetiva, que Sim. ele dá uma segurada, mas tem que tomar cuidado também com essa outra linha, de narcisismo que beira ali uma psicopatia, às vezes uma sociopatia, ele não tem limite, ele não vê a medida protetiva como um limite, então ele vai achar um jeito de burlar. E a atenção da advocacia nesse aspecto é orientar o cliente, buscar levar o cliente para a psicologia, tem que fazer terapia, coligado a um processo judicial. Ele tem que entender que ele está sofrendo narcisismo e o que ele vai ter que fazer para ele parar com aquela assédio do narcisismo. Tem que cortar o laço 100%. Não pode ficar com meio contato. A pessoa não pode saber onde você está. Se você tem o padrão de sair do trabalho e fazer a mesma rotina para casa, você vai ter que fazer outros caminhos. A pessoa não pode saber aonde que você está trafegando. Se você para numa padaria ou num restaurante para almoçar, sempre tem que mudar. E também porque ela está sempre pronta, porque ela conhece todos os seus gatilhos, seus pontos fracos, então ela vai entrar sempre ali. Então ela vai até, não quero mais você. Tá bom, mas eu sei que daqui a pouco vai ter um gatilho nela assim, então é nesse momento que eu vou voltar a conversar com ela. E eu vou conseguir. Então, se não corta totalmente o relacionamento, a pessoa sempre vai estar vulnerável e não vai conseguir se libertar desse relacionamento abusivo, né? Exatamente, esse é o ponto do gaslight. O que é o gaslight? É a manipulação do narcisista. Quando ele entra na sua vida, ele passa a te conhecer nos mínimos detalhes. Então ele sabe todos os segredos, sabe todas as vulnerabilidades, sabe com quem você tem problema ou com quem você não tem problema. E ele passa a te manipular e criar situações onde ele te estoura e depois ele te agrada. E isso, né? a longo prazo, com o tempo, as pessoas ficam se sentindo acuadas que elas não querem passar vergonha na frente das outras pessoas. Então, ela não quer ser humilhada na frente. E ela começa a criar uma resistência no relacionamento e desvirtua a autoestima da pessoa. E a pessoa fica toda fragilizada. E isso pode ser o CEO mais importante de uma empresa, como pode ser uma pessoa que tem um trabalho dentro de uma loja, um restaurante. Não existe limitação. Todas as pessoas passam por isso, podem passar por isso. Todos nós estamos à mercê de pessoas assim, até porque qual que é a diferença entre uma pessoa narcisista e uma pessoa que não é narcisista? É a empatia. A pessoa que tem a empatia, que se preocupa realmente com o emocional do outro e que quer o bem, que quer buscar ele estar ali junto com aquela pessoa, é a diferença do narcisista. Todos nós temos traços narcisistas, mas não somos narcisistas. O que difere realmente é que o narcisista ele passa por cima e a empatia é simulada às vezes. Que ele faz o trajeto da emoção, mas ele não tem aquela emoção. Tudo articulado. É tudo articulado, exatamente. É uma doença. É uma doença, é um transtorno, e eles não vão se reconhecer, porque para tratar eles mesmos, eles têm que reconhecer que o problema são eles, e eles não vão, porque sempre é o terceiro que é responsável. Então, mas aí dentro da mente do narcisista, ele não vai entender que ele é o culpado, porque eu já fiquei nessa dúvida. Será que ele sabe que é assim, mas ele quer ser assim? Ele quer ter o controle, ele quer ser dessa forma mesmo ruim. Então, não. Não, ele pode até saber que ele tem prazer na dor do outro. Isso eles sabem, porque não é... Quando ele entra no gaslight, que ele elogia e depois ele tira da pessoa, por exemplo, assim, ele vai lá e fala, olha, esse vestido está maravilhoso, mas está tão vulgar, então é um elogio e puxa. Esse elogio e puxar vai detonando a pessoa. Ele sabe, ele sente prazer nesse processo, ele quer ver a pessoa em depressão, ele quer ver a pessoa mal, ele quer ir até a última gota para a pessoa estourar. E aí quando estourou, pronto, o plano deu certo. O plano deu certo, e é a loucura. E ele começa a inverter, você é a louca, você não bate bem,
você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, e a pessoa começa a perder a noção do limite, do bom senso. Será que ela está certa, errado? Mas ela quer aquele príncipe encantado, ou aquela princesa que entrou no começo, que era tudo tão bom, tão maravilhoso, e aí ela começa a se colocar numa posição onde ela aceita, concorda com o tipo de tratamento, se sujeita àquilo ali. Até pensando, talvez, que vamos esforçar para ele voltar a ser quem ele era. É só um momento ruim que ele está passando, algo que está ruim ali na vida dele, mas eu vou ajudar ele e ele vai voltar a ser esse príncipe encantado. Então, até na cabeça da pessoa, ela vai se culpar, porque talvez até seja culpa dela ele ter se mudado, ter transformado e não tá mais do jeito que ele era. Exatamente. Então, em todo o tempo, a pessoa está ali se culpando. Está se culpando, aí depois entra patrimônio, entra filhos, entra a possibilidade, às vezes, da dependência econômica, que muitas das mulheres, isso a gente percebe mais nas mulheres, na dependência econômica com o marido, e aí elas percebem a situação, não entendem, não compreendem. Agora, com a internet, as coisas estão melhorando, porque elas conseguem identificar que é um padrão e que existe a possibilidade. Para quem está passando, busca, porque aquilo não faz sentido dentro da pessoa. Sim. Ela sabe que tem algo errado, e ela sempre soube que tem algo errado desde o início, mas ela não confiou. E aí ela vai, o que eu vou fazer agora? E aí precisa de um advogado especialista, porque se você vai conversar isso com um advogado comum, dependendo de quem é a pessoa, se é uma pessoa pública, jamais, essa pessoa não existe, está dentro da sua cabeça. E se não tiver um advogado realmente que compreenda... Imparcial, aí, né? Fica totalmente desprotegido. Porque senão, se for parcial... Não, eu conheço muito bem fulano não é desse jeito. Porque ele mesmo não vai se mostrar assim para outra pessoa, né? Não, o narcisista nunca vai se mostrar quem realmente ele é para o público. Para o público, ele é aquela primeira pessoa que ele se mostrou para a vítima. Maravilhoso, perfeito, príncipe encantado. Então, ela... dependendo de quem ela busca como advogada, ela pode entrar de novo numa segunda paranoia. Uma segunda, não, é realmente, eu que tô louca. Não, até cancela esse processo de divórcio, porque na verdade, eu que tô louca. Obrigada, doutor, porque eu vim aqui e você me ajudou a reconhecer, né? Exatamente. E aí o ponto alfa é o quê? Você tem um advogado que te escuta, que sabe aonde vai apertar, a forma como vai conduzir. E é uma área, assim, nós advogados sabemos que o direito de família existe uma cartela dele que todos podem atuar, é tranquilo. Sim. Mas existe uma parte que é muito pesado e que se você não souber o que você está fazendo, como que você vai conduzir o outro lado para fazer um acordo, que o melhor é sempre o acordo, mas às vezes não dá. Às vezes a gente tem que levar para o judicial e deixar para o juiz decidir. Mas o melhor é o acordo. E aí como que eu faço? Para fazer um acordo com uma pessoa que é maníaca desse jeito, que manipula tudo. Então você tem que saber conduzir aquele emocional para poder saber aonde você vai apertar. E o segredo é, todos eles têm receio, têm medo também. Só que eles nunca foram desafiados. Então existem formas da gente conduzir, existem formas da gente levar adiante numa possibilidade de acordo. Só que tem que ter toda uma técnica específica ali para conseguir. Então, gente, eu sempre vou batendo no ponto, né? Não dá para ser generalista, tem que ser especializado, porque olha só, como ele é específico e tem as técnicas corretas de conseguir até um acordo com um narcisista. Então, assim, um acordo em um divórcio é algo maravilhoso, muito melhor um bom acordo do que uma boa briga. Então, conhecendo as técnicas, conseguindo não deixar que o narcisista, que o seu atual marido ainda, né, mas que vai ser o seu futuro ex-marido, mais uma vez te engane ou te coloque achando que você está fazendo um bom acordo, mas na verdade te deixando sem nada, é maravilhoso, porque você entrega, não, é o meu advogado que vai resolver isso. E ele conhece exatamente a doença que meu marido tem, então eu sei que eu não vou sair perdendo. Nossa, isso dá uma tranquilidade, é uma segurança jurídica imensa. Esse ponto é muito importante, dessa questão de não só confiança no advogado, mas também da linha de raciocínio entre o que vamos fazer em relação ao que você quer. Porque a grande maioria dos clientes chegam, ele falou que eu não tenho dinheiro, não direito a nada. Ele falou que eu não posso nada, que todo o patrimônio é dele, que ele não vai me pagar nada, que ele vai tirar os filhos de mim. Como que eu posso fazer? Ou
Ela falou para mim que eu não tenho direito a nada, que aquilo lá foi sempre dela, ela quem colocou todo o dinheiro no patrimônio, que eu não vou ter acesso às crianças. O que eu posso fazer se ela está falando que ela vai fazer uma medida protetiva intencional para me prejudicar, porque isso tem acontecido também no direito. Sim. E aí a estratégia é essa: contratar sempre aquele advogado que tenha toda a linha de raciocínio vinculado com o narcisismo e que te entenda, te compreenda, né? Isso que vai fazer a diferença. Sim. E também tem muitos casos no divórcio que a mulher é narcisista? Existem também casos, eu peguei alguns casos, não te digo que é a grande maioria, porque a tendência da grande maioria são os homens. No começo quando eu estava estudando narcisismo, foram alguns casos. Agora, neste momento, tem entrado muito mais clientes masculinos, homens, que estão sofrendo narcisismo das esposas. Olha que interessante. Então, assim, não tem um padrão de que é homem ou mulher. Existe uma tendência a ter um olhar que narcisista é homem, mas não existe gênero nenhum. Podem ser os dois. E os traços são os mesmos, né? Então é a muito, mesma coisa. Muito semelhante ali, é um padrão nesses comportamentos, principalmente da autoestima, de tirar a autoestima, da parte de elogiar e depois detonar a pessoa, te elogia no particular, te humilha na frente das pessoas, aquilo se torna um padrão. Que é óbvio, depois de um atendimento de 1 hora e meia, conversando com o cliente, acalmando e tendo entendimento do que está acontecendo, esses padrões começam a ficar visíveis. Sim. E também, muito importante, são as técnicas jurídicas para adiantar, né, para acelerar a morosidade já que existe num processo. Então, conhecendo as técnicas jurídicas, para esse caso da doença, ajuda muito, né? Qual seria uma técnica assim, que é específica? Ó, eu uso isso mais nesse processo de divórcio que tem narcisismo no meio. Sim, acho que o primeiro ponto é identificar tudo, né? Todos o patrimônio, o que é, o que não é, dar uma analisada na documentação, identificar onde estão as vulnerabilidades, identificar onde está a vulnerabilidade no próprio cliente, que ele precisa estar acompanhado de uma terapia, senão ele mesmo não consegue lidar com o emocional, da carga emocional do divórcio, mais a situação de abuso, e isso passa a ser um problema para o advogado que também não consegue atuar. Existem momentos que o cliente ou a cliente não pode acessar o outro lado, e quando tem esse procedimento deles acessarem e tentar convencer ou tentar conversar, acaba atrapalhando toda a defesa. Caminhar para uma linha de raciocínio de acordo quando há possibilidade, principalmente quando tem criança, mas, num olhar geral, entrar com um processo judicial especificando toda a linha de maus-tratos, com laudos de psicólogos, laudos de psiquiatras, identificando aquilo ali, certificando com profissionais, além do olhar do advogado. Que isso vai dar uma força judicial para trazer exatamente aquele ponto, aquela visão. Entendi. Perfeito, é isso mesmo. E desde que você entrou nessa área, os casos multiplicaram, né? Muitos. Na nossa troca, quando a nossa sede, por enquanto, agora é no Jardim Aquários. Já vou dar um spoiler que ano que vem será onde, amigo? Diz aí. Lá no edifício, né? The One. E também na Avenida Paulista. Estaremos Avenida Paulista. No centro de São Paulo. Então, a gente vai estar atendendo lá presencialmente também. Mas quando a gente está trocando ideia e a gente conversa, eu fico impressionada de como, depois que ele fez essa especialização, multiplicaram os casos, né? Mas não é que multiplicaram, é que a gente não tinha conhecimento de que já era assim, né? Já era como assim. Conhecimento ele liberta. Mas Deixa eu falar minha frase. Gente, vamos deixar sempre o juridiquês de fora aqui e trazer o direito para dentro, porque ele empodera realmente e ele liberta. É incrível, mas é verdade. Os casos têm aumentado bastante. Pós-pandemia, então, a quantidade de divórcio é gigantesco, onde as pessoas não puderam mais ter um relacionamento de fachada e passaram a ter que encarar a realidade. Ele começou a aumentar muito. Nessa época eu já estava especializando, agora hoje lendo continuamente, porque é uma área que demanda muito conhecimento, até entra um pouquinho na psicologia,
mas obviamente nunca vamos nos tornar psicólogos sem fazer uma faculdade, obviamente. Sim. Mas toda essa prática tem aumentado e os casos agora estão sendo especializados no escritório só de divórcio narcisista. É verdade. E não, e a gente deixa muito claro para o cliente, porque senão também sobrecarrega a gente, principalmente o doutor Daniel, que é imprescindível você estar acompanhado de um psicólogo nesse momento, nesse processo, né? Porque senão acaba trazendo todas as frustrações, as dúvidas, as tristezas para o advogado e ele não consegue fazer o principal, que é a parte técnica, a parte jurídica. Né? Isso. A parte do que a gente pode fazer dentro do judicial, dos processos, é possível explicar a demanda. Mas a questão emocional, as fragilidades, a vulnerabilidade, isso daí é o papel do psicólogo, que trabalha ali em paralelo com o advogado. Sim, muito... Mas esse lado realmente não dá pra gente interagir, até porque não é a nossa seara, não é o nosso objetivo. O objetivo é resolver o mais rápido possível para a pessoa sair dessa situação. Sim. E não tem mais nenhuma ligação. E eu vejo também, né, muito comum, que a principal vulnerabilidade ali é quando a pessoa já reconheceu e quer sair, mas ela se mantém no relacionamento, é o medo por conta do poder aquisitivo que está na outra pessoa. Então, ela não tem nada. Como que eu vou ficar sem nada, doutor? Ela não tem nada, ela tem medo de perseguição, ela tem medo de andar na rua e acontecer alguma coisa, ela tem medo da vida pessoal dela. Então, assim, o primeiro ponto identificou tratamento emocional, buscar uma nova renda, ter essa disponibilidade, porque a dificuldade é esse gatilho. A pessoa é capaz, porque ela, dentro do relacionamento, ela foi falada a todo instante que ela não tinha capacidade, que ela estava de idade, que ela não dá mais conta para o mercado de trabalho, sendo independente do gênero, a vítima está nesse papel e nessa trava mental. Então, o advogado tem que destravar, mostrar o potencial, demandar ali um certo tempo explicando que o mercado de trabalho está, assim, abraçando todas as áreas, todas as idades, hoje principalmente... com essa diferença da nova geração com a geração mais antiga, o comprometimento. Então, sim, as mulheres com mais idade estão entrando no mercado de trabalho com força, estão sendo aceitas e respeitadas, em alguns casos até priorizadas. Até mentoras, né, por conta da experiência de vida. Sim. Então, não é mais assim, igual antigamente, não, você é dona de casa, acabou para você. Não, não é isso. Sim, e exatamente, essa semana eu peguei vendo um vídeo de uma moça que começou a fazer arear as panelas. E ela começou a arear as panelas assim, como uma coisa normal do dia a dia dela. E hoje ela tá estourada dentro da rede social, ganhando muito merchan, fazendo merchan de produtos, tal, de limpeza e ganhando a vida dela. Não que ela esteja passando por narcisismo, mas existem tantas formas de ganhar dinheiro hoje em dia que a pessoa consegue sair dessa dependência econômica e seguir uma linha, mesmo ela atuando dentro da casa dela, limpando as panelas, entendeu? Sim. Então tem formas, a gente pode achar formas, tem como resolver essa situação, mas o primeiro ponto é: eu quero sair dessa situação. Exatamente. Como a Eliane disse, a Eliane é uma assistente jurídica do nosso escritório, ela falou, viva o digital, e realmente... Viva o digital, porque abre tantas portas. Mas a sua tem uma idade avançada, não sei mexer. Mas é fácil. Se você tiver ali o carisma, tal, você não precisa. A pessoa vai ali patrocinar você para você fazer tal coisa. Ou não, existe uma outra forma de vender. Você é tão boa em vender, desde que você vende, eu faço as outras coisas ali que vai mexer diretamente com o digital. Então, assim, tem muitos caminhos, né? Muitos caminhos. E geralmente essas vítimas da situação, elas têm um potencial incrível de ganhar o mercado. Só que elas não conseguem enxergar. Por toda essa camuflagem da própria autoestima. Sim. Né? São pessoas que têm uma empatia muito grande, a grande maioria dessas pessoas que sofreram narcisismo tem uma empatia muito grande. São pessoas extremamente cuidadosas. Pessoas que têm um olhar sobre o outro muito grande. Imagina tudo que está faltando hoje no mercado de trabalho. Exatamente. Pessoas que têm essa linha de raciocínio. E uma pessoa que quer sair dessa situação, ela tem 100% de comprometimento com o trabalho. Sim. Independente da linha de raciocínio de trabalho. Ela vai querer trabalhar, ela vai querer sair, ela vai querer a independência financeira dela, ela vai se sujeitar, ela vai fazer
muito mais forte do que pessoas que têm, às vezes, tudo na mão e com não certeza. conseguem enxergar também o próprio potencial. Aham. Muito bem colocado. É verdade isso. Vamos ver se eu coloquei mais alguma pergunta. Eu acho que a gente foi conversando e já foi. É muito bom quando a gente chama amigo, porque vai rolando uma conversa natural. Eu até coloquei alguns tópicos, mas a gente foi falando já os tópicos. Então vai. Coloca uma mensagem final para quem está passando por um divórcio tóxico. Certo, doutor. Então vamos lá. Ó. Basicamente, todas as pessoas, todos os clientes, independente de gênero, homem ou mulher, que estão passando hoje por isso, vocês não estão sozinhos. Vocês têm o amparo de um escritório grande, com advogados, com terapeutas, com profissionais que vão tentar fazer aquele movimento do olhar, da autoestima, te elevando, te colocando no prumo para você se auto-identificar, com técnicas, com modelagem, com a percepção do olhar sobre essa situação, e vão trazer a empatia necessária para identificar a sua dor, saber que você não está sozinho, que isso é um momento da sua vida, a sua trajetória faz parte, existe um porquê tá passando por isso, às vezes é a identificação de algo muito importante mais à frente, e independente da dor, da alma que essa pessoa esteja passando, ela está muito bem amparada por pessoas que entendem e sabem exatamente o que está acontecendo. Inclusive, eu vou deixar a oportunidade, doutora, de deixar o link no descritivo do Instagram, né? Perfeito. @daniel.solia, que lá vocês vão ter muitas identificações, muitas ideias muitos sobre insights, quais são os padrões, né, do narcisismo. Na sua vida mesmo. Exatamente. Então, acho que está ótimo para a gente encerrar. Encerramos com chave de ouro. Obrigada mais uma vez, amigo, por estar aqui. O Dr. Daniel Solia, ele foi um presente para mim. A gente se conheceu através de um amigo do meu esposo e hoje a gente se tornou irmão. Então, quando tem que acontecer, acontece. E eu nem sabia dessa história dos 5 anos atrás que você contou, que você passou por essa experiência. Então, a gente sempre vai descobrindo algo do outro, né? Mas é muito gostoso estar com você. Obrigada por todo o conhecimento que sempre a gente tem um do lado do outro e por estar sempre disponível ao canal. Isso é muito legal, muito importante para mim. Eu agradeço, doutora, pelo incentivo de sempre, por ter me feito esse convite aqui num canal super legal, com as pessoas, com a equipe maravilhosa. Verdade, sempre eu amo tá minha recebendo equipe, a gente de braços abertos. Agradeço imensamente esse tempo aqui, a disponibilidade, a agenda é sempre muito complicada, de todo o escritório, né? O atendimento, aquela questão toda. Da doutora também especialista em uso capião, que é maravilhosa, hein, pessoal? E agradeço imensamente por estar aqui hoje. Muito obrigada, amigo. É isso daí. E, gente, já vou falar do convidado da próxima semana. É o presidente da Câmara, meu amigo também, Edgar Celestino. A gente vai tratar sobre vários assuntos legislativos que, às vezes, a gente não sabe exatamente o que faz o legislativo. Então, a gente também quer trazer essa parte aqui para o canal. Qual é o papel e qual é o nosso papel como cidadão, o que a gente pode pedir de fato, o que a gente tem amparado por lei e a gente não está fazendo, é uma omissão nossa, mas a gente está querendo que eles lá estejam fazendo. Então, não perca, vai ser muito importante para todos, porque o conhecimento ele liberta e sempre deixando o juridiquês de fora. Até lá, tchau, tchau!